tudo bem? Bem-vinda. Essa é a Pink. Isso. Mais uma vez, por favor. Pode bater mais uma vez. Né? Não, tá bom, tá bom. Ah, tá, desculpa. Você é a claquete. Ah, tá. Você acabou de ser a claquete. Então tá Ok, iniciado. tá rodando. Oi, gente. Eu sou Mila Petri e eu tô aqui com Paty Siqueira. Essa é mais uma da série de entrevistas com designers de estampas pra gente conhecer mais sobre o trabalho deles. A Paty começou como designer, trabalhou na Richards, coordenou a equipe de estamparia da Dress2 e agora ela está desenvolvendo uma pesquisa de mestrado muito bacana, relacionando posicionamento de marca com desenvolvimento de coleção de estampas. E a gente vai falar mais sobre isso agora. Tudo bem, Paty? Tudo bom? Bom? Vamos começar. Me conta a sua trajetória dentro da estamparia. Como é que você descobriu? Como é que você começou a trabalhar? Enfim. Tá. Eu fiz design, né, como você falou, design gráfico e de produto. E aí aqui no Rio, pra gente atuar com produto às vezes é um pouco difícil. Então eu acabei conseguindo vaga de trabalho no design gráfico. E aí, depois de rodar muito, mandar currículo, portfólio, eu consegui uma colocação numa empresa de moda. E era meu sonho, eu sempre quis trabalhar dentro de uma empresa de moda. Achava aquele universo todo lindo, as vitrines, tudo coordenado, aquilo já me chamava atenção. E aí fui trabalhar numa marca, que era pequena ainda, mas ali eu percebia que eu era o faz-tudo visual da empresa, então não tinha muito como crescer e nem aprender, né? E eu estava em busca de mais aprendizado, porque eu era uma recém-formada. E aí surgiu uma oportunidade muito bacana na Richards. E aí eu pensei, bom, eu vou, mesmo não estando preparada, né, porque a vaga era de coordenação. E eu estava formada há um ano só. Eu falei, vou encarar com desafio. Né? Todo mundo pode achar, uau, que máximo, mas pensa só, você entrar numa vaga que você não se sente nada preparado para assumir equipe, né, e uma estrutura muito maior do que eu estava acostumada. Uma pressão, né? Exatamente. Eu achava que eu ainda não estava pronta, mas mesmo assim pensei, é agora que eu vou aprender, tudo ou nada. E fiquei 3 anos lá e foi uma escola para mim, como eu imaginava que ia ser. Uma empresa grande, estruturada, que tinha noções de branding, que é a gestão da marca. Então ali eu comecei a entrar nesse universo de marcas grandes, sólidas e que buscam ter uma gestão de marca fazendo com que todos os seus pontos de contato com o cliente comuniquem a mesma mensagem. Então ali eu comecei a prestar atenção nisso. Só que depois dali eu fui para outras marcas, né? Eu trabalhei em diversas outras marcas do mercado carioca, mas elas não tinham esse nível de consciência de marca que eu percebia, por exemplo, na Richards. Mas aí eu já comecei a olhar a minha atuação de uma maneira diferente, porque eu já tinha aprendido, então era hora de praticar e de botar a mão na massa e de ser um diferencial para essas marcas, né? De com o meu trabalho contribuir de alguma maneira para a imagem ser fortalecida e crescer. Até que eu fui trabalhar na Dress, que eu estava querendo muito uma marca feminina para trabalhar, e aí houve essa oportunidade de trabalhar na Dress. E depois de 2 anos coordenando o departamento de gráfico, né, design gráfico, eu recebi, por conta da minha experiência em coordenação, recebi a proposta de coordenar o departamento de criação de estamparia. Eu já tinha feito algumas estampas, né? Já tinha atuado um pouco, mas não de uma forma efetiva. Então era algo novo para mim. Eu tinha que coordenar, eu sabia coordenar processo, projeto, mas criar em si eu não tinha esse conhecimento tão profundo como outros especialistas da área, né? Então isso também causa uma certa ansiedade na gente, né? A gente ser cobrado pelo que a gente ainda não está pronto para entregar. Mas enfim, isso aí eu já estava até meio acostumada, porque na minha vida isso já tinha acontecido de outras vezes, né? Então vamos embora. E aí eu fui correndo atrás desse conhecimento que eu precisava ter, porque eu também queria ter as minhas estampas, não só coordenar a equipe, mas eu ter a minha criação e saber como aquilo funciona, né? Então eu comecei a me aprofundar também. E eu fui em busca disso e melhorei durante esse período que eu fiquei lá, talvez uns 4 anos, coordenando a equipe, porque para coordenar e para orientar eu também tinha que saber. Claro. Então eu fiz muitos cursos livres, assim, que iam me dando aquilo que eu precisava no momento, né? Para poder atuar. E aí, depois, o que aconteceu? Um problema que eu via com frequência lá trabalhando na Dress era a necessidade de método para trabalho. Porque como as coleções estão sempre se repetindo, elas têm temas diferentes, né? Sim. Mas é sempre verão, inverno, né? E às vezes vai ter uma
uma coleção temática no meio, mas é muito cíclico. Então eu ficava pensando, precisa haver um estudo sobre essas ações, operações, com o objetivo de tornar alguns momentos mais automáticos. Em que sentido automático? A equipe já saber o que tem que fazer. Sim. Já saber que tem que colocar naquela pasta, que tem que tratar a foto de determinada maneira. Certas ações vão estar sempre se repetindo. Então, como fazer com que elas aconteçam de uma forma que a equipe inteira seja beneficiada por aquelas ações e os prazos diminuam? Porque é uma Otimizar, coisa né? que a gente é muito cobrado, né? Prazo. Sim. A moda é alta velocidade, né? E aí, por conta dessa demanda que eu percebia, principalmente na marca que eu estava trabalhando, eu fui em busca de mais conhecimentos. E aí, de tanto buscar esses conhecimentos, eu fui parar na academia. Voltei para a faculdade para estudar processo de trabalho, e principalmente processo de trabalho em equipe. E aí, no meio dessas pesquisas, né, e aí, esse é o mestrado, né, que eu estou concluindo, finalizando agora, no final do ano. Eu fui pensar nessas questões do fluxo de trabalho, né? Consultar os caras que falam de metodologia desde a década de 60, existem autores que falam sobre processos de trabalho, e esbarrei em mais um assunto que, ao meu ver, era fundamental para a nossa atuação, que eu ficava me perguntando, o design sempre resolve um problema, essa função do design, resolver problemas, né, com o design. E aí eu ficava me perguntando qual é o problema que o design de estampa está resolvendo. Isso ficou muito tempo batendo na minha cabeça. Que problema a gente resolve? E por muito tempo eu achei que era um problema estético, né? A gente tem que criar algo que seja belo, né, esteticamente correto. Mas depois eu comecei a estudar mais o assunto e a perceber que é mais profundo do que isso. Na verdade, nós servimos a empresas e marcas que já têm uma identidade. Então, o problema que o designer tem que resolver é o problema dessas marcas. É a construção da identidade para essas marcas. Elas já possuem, muitas das vezes, ou estão querendo possuir uma identidade que as distingam do nicho que elas se encontram, que tornem elas memoráveis, reconhecíveis, inesquecíveis. Então, como construir isso? É o branding, né? Aí eu fui parar no estudo de branding, que é a gestão da marca. Então, a gente escuta muito falar que o branding vai atuar na comunicação e na mensagem, mas a estampa também comunica, também é uma mensagem, também constrói essa imagem e ajuda a pessoa a identificar aquela marca. Então, as marcas que fazem isso bem, que são líderes nos seus segmentos, é porque elas levam o branding tão a sério que ele chega até a estamparia. Então isso é algo que no meu trabalho apareceu muito presente e é um contraponto que eu faço ao que eu vejo de prática de mercado, porque às vezes quando a gente escuta discussões dentro da estamparia se fala muito de estudar tendência. Só que eu acho que hoje, se a gente, em meio a tanta competição acirrada entre as marcas, se a gente focar muito na tendência, a gente vai estar levando essas marcas a um lugar comum. Vai ficar tudo mais do mesmo. Exatamente. Então, na verdade, a gente como designer, né, que traz soluções visuais, é responsável por soluções visuais, deve se voltar para essa marca, os objetivos dela, o que ela quer construir. Ou ajudar ela a construir isso, se for o caso ela não esteja ainda muito certa disso, para que essa imagem possa ser reconhecida e enfrentar essa briga que é frente a outras marcas. Então essa foi a minha descoberta dentro desse mestrado, né, que nem era o meu objetivo a princípio, legal. porque o meu objetivo era justamente estudar questões de fluxo de trabalho, mas me fez ir um pouco mais além, né, para uma coisa mais básica, que seria ajudar os designers a verem que eles precisam buscar as referências dentro do que a marca já é ou deseja ser. Porque existe também algumas marcas que estão ainda nesse processo de construção e ainda não estão tão sólidas, tão conscientes do que elas são. Então a gente vai lá no marketing, que já foi na psicologia antes, porque na verdade as marcas são feitas por pessoas para pessoas. Então nada mais justo do que usar a psicologia para auxiliar nessa comunicação. E o designer, no caso a gente que trabalha com a estamparia, precisa de um repertório, precisa de fonte. Então esses estudos vão nutrir a gente com esses quadros que a psicologia pode nos entregar e a gente vai criar de uma forma mais assertiva. Você vê, são arquétipos, né? Arquétipos, os estudos de Como arquétipos. uma fonte de inspiração também? Sim, porque as marcas já possuem uma personalidade e elas atraem pessoas similares, né? Pessoas que de alguma maneira se afeiçoam, se identificam com aqueles universos. E os arquétipos, que são estudos, né? Começou com Jung,
estudando psicologia humana, percebeu uma recorrência de histórias e mitos dentro de diversas tribos e povos longínquos em comum, como se isso fosse um repertório internacional, um repertório que fala do ser humano. Então, histórias sobre heróis vão existir em qualquer povo. Histórias sobre o amante, essa figura do amante, em qualquer povo. Então, isso cativa pessoas de qualquer nacionalidade, de qualquer povo, de qualquer região. E aí, esses universos têm um repertório magético, têm um repertório de símbolos, que a gente na estamparia pode ir e beber. Se a marca tiver uma afinidade com algum desses arquétipos de forma mais presente, nós podemos estudá-los e trazer. A gente tem 12 perfis ou arquétipos diferentes e eu relacionei 12 marcas do nosso cotidiano. A maioria, 90%, são marcas nacionais que estão de alguma maneira posicionadas dentro desse arquétipo de uma maneira mais proeminente do que outras marcas. E aí no final tem inclusive um quadro de resumo em que você vê cada uma dessas marcas se opondo às outras. E aí fica bem visual para a gente entender como são personalidades distintas, trabalham de maneiras diferentes. E às vezes no mesmo arquétipo você vai ver 2 ou 3 marcas trabalhando de maneiras diferentes também. E isso tudo pode ser visto graças ao trabalho também do designer de estampas. Porque a maneira de uma marca trabalhar vai ser diferente da outra e isso vai promover, né, uma visualização melhor das marcas e essa diferenciação de mercado que é tão necessária para elas. Bacana. E conta pra gente um pouco sobre o seu processo criativo, o seu processo de criação. As inspirações podem vir de lugares completamente aleatórios, né? Então, o que todo mundo fala é verdade, viagens aceleram, mas não precisa ser só viagens. Às vezes, você tá com um olhar atento ao seu redor também promove a criação, mas depende muito do que o cliente está te pedindo também. Então, dependendo da necessidade dele, a gente vai em busca de inspirações para atender aquele problema, né? Recentemente, uma marca me pediu uma estampa que tinha miquinhos no meio, né? E aqui a gente já viu que tem bastante, né? Então, eu passei uma bela temporada desenhando eles, tentando entender. E até fiz isso com pintura digital. Mas foi um processo de análise do animal, cruzamento de várias fotos, né? Para conseguir obter a imagem certa que eu queria para aquele trabalho em si. Então, não tem uma regra, né? Vai depender muito do job, do que aquele trabalho está pedindo, mas as referências são muitas. Eu gosto muito de referências de cor, né? Às vezes eu estou andando na rua, percebo uma certa cor de parede com uma planta, aí tem um pedacinho de um carro, aquilo tudo junto faz um sentido em termos de cores. Eu registro, porque às vezes isso pode ser usado para uma outra história. Eu gosto muito do olhar capturando as coisas. Então a gente tem que estar aberto a todo tipo de influência, referência, porque isso na hora que a gente tiver o problema para resolver, aquilo vai estar no cérebro e vai vir para ajudar a gente a resolver aquele problema. Você diria que recorrer a referências, ter um arsenal ali de referências te ajuda? Tem que ter, né? Porque eu acho que o que faz travar muitas vezes é a gente não ir em referências. Não saber para onde quer ir, né? Porque a referência te ajuda a saber para onde você quer ir, né? Exatamente, te dá um norte. E às vezes você começa com uma foto, né? Mas aquilo só serviu para você sair da folha em branco. E no final, o resultado do seu trabalho, já não, se você botar junto daquilo ali, não tem mais nada a ver um com o outro. Mas foi usado, teve o seu papel no início da sua criação. Então, se estiver muito bloqueado, busca alguma coisa para sair daquele estágio, daquela fase, porque depois as coisas vão começar a se cruzar e o seu cérebro vai ganhar outra velocidade. É que nem quando a gente começa a andar de bicicleta, né? No início tá pesado, aí depois pega o embalo e vai. Só que precisa romper essa inércia, que é talvez através de uma referência de cor, ou de um traço, ou de alguma coisa que te dê um ânimo para criar, né? Agora, 4 perguntas rápidas. 1. Fonte de inspiração. Onde, como, quem, o que te inspira? Sim, eu gosto muito de participar de processos criativos. Então, quando às vezes um designer que eu admiro, alguém promove algum workshop como o seu, que já fiz, né, você sabe, eu tô dentro porque eu gosto de estar botando a mão na massa, aquilo me ajuda a testar formas, cores. A coisa experimental me atrai bastante. Então, workshop de caligrafia, aquilo me anima. Porque sou eu pegando conhecimento de algum designer e executando do meu jeito aquilo ali, vendo o que vai acontecer e aquilo meio caixa preta que de repente se abre. Então, assim, esse tipo de processo me atrai. E além disso, a minha formação é o design gráfico, então
grafismos, coisas relacionadas a grafismos também me atraem bastante. Então, estou sempre em busca de artistas ou marcas que trabalhem assim. Amo a Marimekko, que tem essa pegada. Então, o meu universo está meio dentro disso. Mas eu amo mesmo botar a mão na massa e fazer. E me colocar à prova, de repente, fora da minha mesmo. zona de conforto, realizando e aprendendo alguma coisa. Como evitar ou driblar um bloqueio criativo? Bloqueio criativo. Geralmente acontece comigo quando eu já estou saturada do problema. Eu estou tão preocupada em entregar, estou tão preocupada em atender, que esse processo mental me tira as forças ou até a inspiração para apresentar algum resultado. Então, quando eu percebo, agora eu já sei, né? Quando eu percebo que eu estou nesse caminho, é hora de parar, de olhar o problema com tanta proximidade. Eu tento olhar mais distante. E aí entram alguns estudos que falam sobre o ócio criativo, que nada mais é que interromper esse processo, fazer outra coisa. Essa outra coisa vai estar ligada talvez à arte ou algum processo mais relaxante de criar, e aquilo ali vai trazer alguma fagulha que vai despertar a criação dentro do problema que eu preciso resolver. Então, a minha maneira de driblar é me afastar do problema, fazer o contrário, é deixar Dá um tempo, lado, vou dar um mergulho no mar e deixa volto. eu ver outras coisas, deixa eu assistir um documentário, deixa eu ir na biblioteca ou vou no museu. Com certeza essa volta, né, essa busca em direções às vezes opostas vai me trazer o que precisa, o que meu cérebro precisa para voltar para o problema e terminar ele. Geralmente é isso que eu faço. Em vez de ficar massacrando ali, me torturando, eu faço o oposto. Eu vou para outra direção porque aqueles estímulos vão trazer alguma dica de como resolver aquele problema. E o que você acha que é mais importante? Que dicas que você daria para quem está querendo se destacar nesse mercado de design de estamparia? Tem um lado do trabalho que é o conhecimento. Você tem que desenvolver algumas habilidades e conhecimentos que vão além da técnica, né? Porque a gente tem por aí muitos designers talentosos e que desenham muito bem, que têm um domínio de cor, por exemplo, e de programas, mas às vezes tem outras questões que a gente precisa dominar, né? E é um aprendizado constante para a gente ser bem sucedido no sentido de vender a nossa arte, né? E o cliente precisa ser tratado de uma maneira especial. Ele precisa te ver como um parceiro, né? Que você está ali em busca de entender o que ele precisa. Por isso que esse meu estudo sobre as marcas tem esse fundamento também, né? Porque eu preciso entender quem é esse cliente, o que ele precisa. Não é um processo de adivinho, né? Eu preciso conversar muito com ele, entrevistar ele, procurar entender e eu ter um posicionamento adequado para fazer a venda. Seria resolver o problema do cliente. Sim, atuar como a solução do problema e não criador de casa, né? Porque tem o designer criador de casa que quer fazer o cliente deixar de acreditar no que ele acredita, isso não existe. Então, dentro do conjunto de crenças do cliente, vamos tentar surpreender e agradar, né? Sempre numa postura de ajudar ele a resolver o problema. Não criar outro, Não né? criar mais, porque ele já tem muitos. Bacana. E agora a última. Aí é sobre valor. Preço de estampa. O que você vê como um preço médio de uma estampa corrida? O que você acha que é justo para o designer, para a empresa, para a marca? Nesse campo aí não cabe uma resposta só, porque vai depender de diversos fatores. Alguns fatores que podem influenciar na precificação da estamparia que eu vejo dentro da experiência que eu tenho. Quanto tempo o designer já trabalha, qual o nível de experiência desse designer. Então, um designer mais experiente e que já atuou para marcas conhecidas no mercado, provavelmente vai ter um valor acima de um designer que está começando. Claro. Até por conta de tudo que ele investiu na profissão dele até aí, né? E o quanto ele praticou e treinou. A gente já tem essa diferença aí acontecendo. Também outra coisa que pode influenciar na precificação é a marca que você está trabalhando. Se for, de repente, uma marca que está começando pequena, ela não vai ter a mesma condição, o mesmo aporte financeiro para investir na estamparia como uma marca grande. Ela também não vai lucrar tanto quanto uma marca grande. Então, por aí a gente já tem um outro parâmetro para precificação. E outra questão que é muito comum e acontece é que as marcas, às vezes, não te pagam diretamente. Elas vão produzindo uma estamparia e, dependendo da metragem que elas comprem, a estamparia que vai comprar o seu desenho. Eu já trabalhei bastante assim. E essas estamparias, às vezes, possuem uma média de preço.
Então, uma média de preço que tem sido praticada no Rio de Janeiro, porque essa é outra questão, que vai variar muito o preço. Uma média praticada no Rio de Janeiro, eu sei que as pessoas têm curiosidade sobre isso, então é uma informação de mercado, em torno de 500 e 600 reais, que a estamparia vai comprar esse desenho se a marca já tiver decidido por aquele desenho. Seria um preço médio. Um preço médio. Mas não é uma regra. No Rio. Pode ser que você decida praticar um preço um pouco abaixo, porque você está começando e você quer entrar nesse meio, né? E você já tem uma marca que escolheu o seu desenho e aí você vai entrar desse jeito. No Rio, né? Eu sei que algumas outras praças, talvez mais do interior, que tem até custos de vida mais baixos que o Rio de Janeiro, os designers conseguem cobrar valores mais baixos. Mas eu acho que não tem como a gente fixar uma regra para isso. São muitas variáveis e também vai depender do quanto o designer quer tá dentro daquele projeto. É lógico que a gente tem algumas preocupações, não vamos canibalizar a área, o setor e tal, mas a gente não tem uma tabela de preço que a gente queira que seja respeitada no nosso país inteiro, isso não existe. Então cada um vai usar a situação que tem para poder fazer a sua média e isso vai vir com o tempo. À medida que você for fazendo, aí você bota o preço um pouco maior, o cliente paga. Bom, já consegui um cliente que pagou aquilo, então vai indo, né? Vamos indo, né? Eu acho que é meio isso. Não tem regra. Eu não vou aqui de maneira nenhuma dizer que tá certo cobrar X ou Y, né? Mas as informações que eu tenho estão dentro disso. Bacana. E a Paty montou uma aula pra gente sobre identidade de marca e como trabalhar e interpretar essas identidades para criar coleções de estampa. Isso serviria para um designer que está trabalhando dentro de uma marca, Sim. para um designer que está fazendo um freela para uma marca e para um designer que está montando a própria marca. Sim, serviria como repertório de ideias e um norte para conduzir dentro dessa personalidade, ter uma criação em estamparia coordenada para esse propósito. E no caso, uma coleção, né? Bacana. E no final da aula tem um desafio, aonde você vai mostrar um estudo de caso da Dress junto com a Ipanema. A gente estava desenvolvendo uma coleção de alto verão para Dress e precisava inserir produtos da parceria da Ipanema com a marca. Então foi feito todo um estudo de cartela de cor, um mood board, um painel de referências, né, para descobrir para onde iria a criação dessas estampas, porque não era só uma estampa, era um coordenado de estampas para fazer sentido num mix de produtos. Então precisava ter bolsa, maiô, o panô, a sandália, e esses produtos não podiam ser exatamente iguais, mas tinham que estar dentro de uma mesma família. E aqui eu tenho para te mostrar como que ficou o resultado, né? Aqui é o panô, né? Ah, que lindo! Com uma coloração bem verão, bem feminina, e o chinelo, que foi desenvolvido para a Ipanema, parceria junto com a Dress. Então isso aqui já é um combinado, né? Sim. São estampas irmãs. Exatamente, estão dentro da mesma família. E o desafio tem esse objetivo, fazer com que eles entendam as questões de marca, primeiro, depois o desenvolvimento de um mood board que ajude na criação dessas estampas, em que fale de coloração, referências, técnicas e elementos. A partir daí, eles vão fazer os desenhos dessas estampas. A princípio, o ideal é que eles criassem uma estampa. Dessa estampa, com orientação, a gente vai criar mais uma ou duas. Essa orientação você vai passar para todo mundo que participar do desafio. Exatamente. E no final, a gente vai criar mockups ou simulações que a pessoa, se quiser, vai poder até postar, né, nos seus perfis para mostrar que desenvolveu aquele trabalho e tem aquilo para mostrar no seu portfólio, né? Bacana. Muito legal. E obrigada, Paty. Galera, só fazer um detalhe do coisa. Vamos lá. Ai, vamos fazer foto nossa, que aí eu posso. Ó, estamos aqui gravando a entrevista. Tá vendo como é difícil?